Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast aqui do Laboratório de Cidadania Digital, do IFSC. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem ocupado muito a vida dos profissionais da educação, pais, mães. E, como não poderia ser diferente, Santa Catarina vem tratando desse tema com muita atenção e bastante responsabilidade. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio do Laboratório de Cidadania Digital Daniela Steindorf, presidente da AMA Florianópolis. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez. Já te considero de casa. É bom recebê-la aqui. E para quem está nos acompanhando, o que é a AMA? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. A AMA é uma associação que há mais de 32 anos atua aqui em Florianópolis e atendendo também a grande Florianópolis. E a gente faz todo o apoio, desde o acolhimento, diagnóstico, atendimentos terapêuticos, luta pelos direitos, acolhimento geral das famílias, né? Então, não somente das pessoas com autismo, mas de todos os membros dessa família, né? Orientando, capacitando, incluindo. E é um formato que a gente tem aí dado muito certo, cada vez ampliando mais, graças a Deus. Exato. Eu tive a oportunidade de visitar a AMA de Florianópolis recentemente. E confesso para vocês que fiquei muito impressionado com a estrutura, com o número de profissionais e principalmente com o número de atendimentos, né? Falávamos em mais de 1.800 atendimentos concomitantes, não apenas de crianças autistas, adultos, enfim. Essa rede, como que você chegou na AMA, Dani? Um pouco da sua história para nós, assim. Quem é a Dani, qual é a sua formação e como você chega na AMA Floripa? Então, eu cheguei sendo mãe atípica, né, como várias pessoas que estão inclusas na diretoria, nos voluntários, são pessoas que cuidam, né, cuidadores de pessoas com autismo, isso Uhum. inclusive está no nosso estatuto. E nesse formato eu fui me aproximando, depois de um diagnóstico do meu filho, então comecei a busca por terapias e acompanhamentos. Inicialmente na APAE. Então, da APAE, eu acabei conhecendo também o trabalho da AMA, né, então, assim, foi a partir disso que eu consegui, ingressar na diretoria, mas sempre fazendo os atendimentos no lado de como família e vi a necessidade de poder contribuir, né, com todo o meu conhecimento. Eu trabalhava na rede escolar já, eu trabalhava numa rede privada, e nesse formato eu vi que eu poderia contribuir com a administração, né, com os projetos da AMA, e ingressei. Em 2017 eu passei de família atendida para, um membro da diretoria, né. Muito bem. E na rotina, Dani, nós temos muitos pais de estudantes, famílias que acompanham o nosso conteúdo. É sempre um momento crítico, né? Infelizmente, ainda muitas vezes por falta de informação, existe um primeiro impacto quando do diagnóstico, né? Da percepção dos primeiros sinais, os primeiros comportamentos, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo e está passando por essa situação, como chegar até a AMA? Hoje a gente está vendo aí, a gente tem um público bem amplo, né, a gente está aí acompanhando 5.634 famílias. Então, assim, isso é no todos os movimentos que a AMA faz, né, Em desde todo o eventos estado ou em Florianópolis? na Grande Na Florianópolis, Grande isso. Florianópolis, tá? Porque eu tenho convênios tanto com o município quanto com o estado, então eu consigo fazer esse acolhimento, já que nos municípios aqui colados e vizinhos a gente não tem tanto suporte, né, para essas Uhum, famílias. uhum, E muito é da livre demanda, né, então a gente recebe muito pelo WhatsApp, Instagram, pelas redes, né. Acontece também de encaminhamentos também do SUS, do município, então assim, a gente tem esses, todo esse público que vem através desses formatos, né, e também a gente acaba indo nas escolas, fazendo capacitação dos professores, totalmente gratuito, alguns eventos como seminários. Então, assim, isso traz muito esse público, né? Pessoas que não conhecem acabam conhecendo e vendo que é um trabalho muito completo. E que tem toda uma preocupação, né? Então, assim, a gente tem uhum, desde a parte das assistentes sociais que fazem um acolhimento, a psicologia que cuida dos cuidadores, os projetos voltados para empoderar os pais, né, e cuidadores. uhum. Então, assim, a gente consegue fazer uma livre demanda que chega, né. Infelizmente temos lista de espera para os demais municípios. Florianópolis a gente tem algumas vagas ainda em aberto,
mas é algo que a gente está sempre tentando promover cada vez mais atendimentos, eventos também, porque a gente não pode pensar somente na parte de desenvolver aquela pessoa dentro de uma sala, né, e o desenvolvimento ele acontece também em áreas de lazer. Então, assim, a dar acesso a esse público também é inclusão. Certo. Você trouxe uma informação de lista de espera. Eu não sou especialista, né? E é por isso que estamos recebendo você aqui e esperamos recebê-la mais vezes. Esse é um tema que com frequência está sendo demandado nas nossas redes. Como não especialista, eu tenho a percepção que houve um grande salto no número de diagnósticos. Isso é verdadeiro, na sua opinião, enquanto especialista? O que que você pode nos trazer em relação a esse abrupto aumento no número de diagnósticos? Muito se vem da informação de qualidade, né. A gente está aí com bastantes estudos, tem a livre demanda de diagnóstico que às vezes é para outras intervenções, né. A gente sabe que hoje em dia a gente tem mais conhecimento, tem mais transtornos, então assim, isso o público acaba, às vezes, se diferenciando. A informação também da rede social, muitas pessoas olham, tem uma características: "Eu sou autista", e nem sempre é isso. Então a gente tem que ter esse cuidado sim, né, esse número grande que está aí nas demandas de diagnóstico, mas sim, é algo que hoje em dia a gente consegue diagnosticar o nível um, nível 2, que antes era invisível. Então, isso realmente aumentou o diagnóstico perante a isso. A informação de qualidade que tem chego, não somente para as famílias, mas também para os médicos, para os profissionais, para escolas, então que estão conseguindo ter esse olhar de saber de algum atraso do desenvolvimento e pontuar aquela família para fazer sim uma avaliação. Muito bem. Você fala com muita naturalidade disso, mas eu vou pedir para a gente dar um passo atrás. Primeiro, você falou em níveis, né? Nível Uhum. um, nível 2, nível 3. O que é o autismo na perspectiva da medicina? É, essa questão de níveis é uma coisa mais atual, né, porque conforme a gente vai vendo todos esses estudos, né, a gente vê que é o formato que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem concreto, meu filho ele foi diagnosticado com o severo, autismo severo, porque há 15 anos atrás, né, então tem todo esse essa nomenclatura que era antes, então era o Uhum. leve, moderado severo. Então o severo hoje seria o nível 3 de suporte. Que foi o primeiro diagnóstico dele, Isso, severo, foi o primeiro. há 15 anos. Como que é o nome Isso, dele? Ivan. Ivan. Então, o Ivan, é justamente pela questão de não ter a fala, né, e ele teve aquele autismo que ele começou a balbuciar e de repente silenciou, e aí ele teve uma regressão. Então esse autismo severo é aquele, ele se agredia, ele arrancava cabelo, batia a cabeça, então assim, toda uma questão, né, da que ele precisava de uma autorregulação sensorial dele era totalmente despreparado para isso, para estar nesse mundo, para sentir esse mundo, e a gente começou todo um trabalho, né, de intervenções. Como psiquiatra. Quem dá É, o na diagnóstico de realidade, autismo? foi, neurologista e psiquiatra que eram hoje em dia, todo profissional, até mesmo um clínico geral, ele tem esse suporte embasado, né, para dar. Muitos não querem dar, porque precisam de uma avaliação mais minuciosa, né, eles não se Uhum. sentem, às vezes, aptos para dar esse diagnóstico. E, normalmente, ele vem do psiquiatra ou do neurologista. E aí, nesses níveis de suporte, acabou, a partir de estudos, vendo as questões do suporte, que é um leque muito amplo. Então, no nível 1 de suporte, tem pessoas com autismo que têm a fala, mas tem a fala mais robótica, tem questões sensoriais que outros não têm, tem uma questão motora que outros não têm. Isso no Então, nível um. todos os Todos os níveis é um níveis. leque. Então, Entendi. assim, tem vários suportes. Tem pessoas que vão precisar de suporte para estar num ambiente com movimentação, outros não. Tem pessoas que vão precisar de suporte para estar no movimento, que tenha muito ruído, muito barulho, outros não. Então, assim, tem toda um leque aí de prejuízos ou, às vezes, até de questões sociais que envolvem dentro de cada nível. Por isso que hoje é nível um, nível 2, nível 3. E dentro desses níveis tem que ver qual é o suporte que aquela pessoa com autismo precisa para estar naquele ambiente, né, para estar no seu dia a dia. Compreendi. E ao longo da infância, pré-adolescência, adolescência, esse diagnóstico pode mudar. Quer dizer, uma criança como o Ivan, que na infância foi diagnosticada como autismo severo, a nomenclatura da época,
hoje se mantém assim? Isso muda? Ou é uma vez determinado, é para sempre? Não, não, ele muda, ele transita e, assim, é muito relativo, é do ambiente que aquela pessoa está inserida, é nessa questão muito do acesso às Os intervenções, ao tratamentos? tudo, desde a parte medicamentosa até mesmo o âmbito familiar. A gente sabe que essa pessoa ela vai transitar, eu tenho muitos autistas lá que estão às vezes no nível 2 e vão para o 3, na adolescência principalmente, que tem muitas questões que já são hormonais, a adolescência por si só já é um desafio pra gente, né, então para quem tem um diagnóstico, ela se torna mais desafiadora, e a gente tem que ter esse olhar que o autista ele sim, ele transita entre os níveis, né, a gente sabe dessa questão até mesmo da regressão. Um autista por isso nossa preocupação às vezes dos convênios, desse olhar do estado, do município para as intervenções, né. Porque a gente sabe que um autista que às vezes não está tendo acessos, ele sim, ele entra Regride, ele faz todo sim, ele entra em agrava. outro nível Uhum. facilmente, sabe. Então assim, e a gente sabe dessa necessidade de estar sempre, cada fase, tendo um olhar justamente para poder, intervir em todos os prejuízos que essa pessoa está tendo, né. Entendi. Bom, o nosso bate-papo aqui, e reitero, retorne, vamos aprofundar essas conversas, mas na visita que fiz à AMA, um outro ponto que me chamou muito a atenção é a assistência, o pertencimento, a atenção que vocês dão, principalmente para as mães atípicas, né? Porque na realidade de uma família, às vezes mãe solo, inclusive, o diagnóstico acaba trazendo necessidade, por exemplo, de atenção exclusiva, né? Aquela mãe precisa abandonar o seu trabalho. Hoje existe uma política de assistência, nem sempre foi assim, né? É um auxílio, exato. Então, como que a AMA lida com isso, né, em relação às mães atípicas, que é um dos principais motes de trabalho de vocês? E hoje, qual é a principal carência desse grupo de mães atípicas? Então, esse é um formato que eu levo muito, assim, do coração. É algo que eu passei por isso, então é muito fácil falar quando a gente está dentro dessa realidade, esteve nessa realidade, né. Quando eu descobri o autismo no meu filho, eu acabei trancando toda a minha vida, né, eu sou da área da arquitetura, mas ali eu parei. Eu também saí do meu emprego, eu estava, naquele momento eu estava gestando uma escola da rede privada, como eu falei, e eu tive que parar toda a minha vida para me dedicar a ele, porque eu entendi que o desenvolvimento dele necessitava isso, né, e o pai ficou com todo o cunho financeiro, né, nesse formato a gente seguiu, e eu vejo isso muito, essa dor, né, muitas vezes nas mulheres. 72% da associação da AMA é formada por mulheres, por mães cuidadoras, né, mulheres atípicas também muitas vezes, que têm o diagnóstico. Então a gente tem que ter esse olhar, porque elas param uma vida, trancam carreiras, para se anulam totalmente, para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento dessa pessoa com autismo. Então, nada mais do que, reacender, fazer elas renascerem, porque a gente tem que entender que isso é necessário, mas se aquela permanência naquela fase de anulação, ela pode prejudicar inclusive o desenvolvimento da pessoa com autismo. Porque, as pessoas com autismo, isso quem me falou foi muito uma terapeuta do meu filho, ela acaba sendo a extensão. Se você está ansiosa, a pessoa tá, porque a gente é cuidadora, a gente está o tempo inteiro, né, com aquele com aquele indivíduo, levando nas intervenções, enfim. E a gente tem que ter esse olhar para essa cuidadora estar bem, para ela poder cuidar, ela tem que estar bem. Então, assim, às vezes, muitas vezes, e esse é um sonho, que a gente tem, assim, é de que quando a pessoa recebe o diagnóstico, né, do seu filho ou filha ou de quem está cuidando, que ela receba assistência primeiro. Porque é muitas incertezas, é muita insegurança, o diferente ele assusta e aquela pessoa fica ali. Então, assim, à mercê de internet, à mercê de conhecidos, a gente escuta muita coisa. Então, são muitas pessoas que às vezes não têm cognitivo preparado, ou às vezes leigas que não têm acessos. Então, quanto mais a gente capacitar, a gente empoderar essas mulheres, né? Então, assim, ter esse olhar e voltar para elas estar bem, para poder cuidar daquela pessoa com autismo é melhor. A gente sabe sim, e a gente tem isso comprovado os resultados
de que quando aquela cuidadora, ela tá bem, ela tá estabilizada, ela consegue cuidar melhor daquela pessoa com autismo. Saindo um pouco do contexto familiar, e aí chegando mais próximo da minha realidade, da realidade de muitos colegas aqui do IFSC, professores da rede estadual, da rede privada, quando a criança ingressa na rede de ensino, muitas vezes sem o diagnóstico, isso traz para a sala de aula, primeiro, uma oportunidade de aprendizado, né? Sempre somos esperançosos nesse sentido e otimistas, mas na prática são desafios que contumaz excluem essa criança, né? A AMA atua nesse contexto também da sala de aula, por exemplo, com formação de professores, com atividades, intervenções, para que aquele estudante autista se perceba na escola com um sentido de equidade mais justo? Sim, a gente atua tanto na parte de capacitação, rodas de conversa, a gente tem tudo isso no nosso plano de ação, né? A gente distribui abafadores de forma gratuita, porque a gente sabe da necessidade nesse âmbito escolar, né? E muitas vezes a falta também dessa família conseguir adquirir. E tanto os seminários que são voltados para a rede para a educação, então, assim, a gente tem sim um trabalho muito amplo, fora que também a gente tem acessos na rede, né, até por ser conveniado, né, Secretaria de Educação, a gente tem essa facilidade, às vezes, de interceder em algumas situações entre rede, né, a gente ali as assistentes, elas mapeiam a necessidade, mapeiam as demandas, e aí começam todo o primeiro contato, estudos de caso, esses agendamentos que acontecem muitas vezes nas escolas e as nossas ações também, sempre de forma voluntária, gratuita. A gente vai até o ambiente escolar também para fazer, desde palestra com os pais e professores, também com os alunos. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que é muito desafiador e com a alta demanda, a gente está cada vez mais vendo dentro dos espaços essa necessidade, né, de conseguir chegar lá. Um erro que, na tua opinião, na tua percepção, é mais recorrente nos profissionais de educação em relação ao acolhimento, o atendimento do aluno autista? É muitas vezes transferir, o comportamento daquela pessoa com autismo para a família, né. Então, assim, eu acho que isso é algo que fragiliza muito as nossas, cuidadoras e cuidadores, porque a gente vê aquela família que ela já está estafada, ela já está cansada. Às vezes ontem mesmo eu recebi um caso que, eu estava passando para assistente social, um acolhimento que eu fiz como presidente, né, um pedido de ajuda, e a assistente, ela me perguntou: "Tá, e a família como que tá?" Eu falei assim: "A mãe tá entregue". Então, assim, são famílias que a gente Uhum. sente aquele coração, assim, cansado. E, às vezes, na escola é mais um enfrentamento que aquela professora: "Mas o que que tá acontecendo em casa?". "Ah, porque essa mãe não dá limite, porque essa mãe não". Então, assim, esse trabalho que a gente faz na AMA, de entender as demandas dessa família, é um mapeamento muito minucioso. Então, assim, a gente entende se aquela família, ela tem alimentação adequada, né, porque a gente sabe, às vezes, da falta de nutrientes, às vezes mexe até mesmo no comportamento. Então, assim, a falta de zinco deixa aquela pessoa para baixo, a falta, então, assim, são coisas também importantes, né. Então a gente entende a nutrição dessa família, a rede de apoio. Então, assim, faz todo o mapeamento primeiro interno para saber como que aquela família vive, sobrevive e desenvolve, para depois entender as demandas daquela pessoa autista, né, que muito está linkado a isso. Então tem essa necessidade e às vezes a escola, ela só transfere o comportamento daquela pessoa que está desregulada para a família. É muito complexo, né? Quando nós lidamos com turmas 30, 35, algumas realidades 40 estudantes, e esse aumento de diagnóstico impacta diretamente no aumento da presença proporcional de estudantes autistas, né? Eu vou deixar esse tema de acolhimento, como lidar com situações de rotina, para nossa próxima conversa. Eu gostaria que você agora aproveitasse o espaço aqui do laboratório para fazer um convite, né? Nós estamos aí em parceria, AMA, ALESC, secretarias de educação, várias prefeituras e inclusive aqui o IFSC, o Laboratório de Cidadania Digital, para um seminário. Que evento é esse? Olha, gente, depois
até onde eu sei, não tem mais vagas, né? Mas a Dani vai e esgotou muito rápido, né? Que seminário é esse? Quando ele acontece? E de que forma a comunidade vai poder assistir aos conteúdos depois do evento, infelizmente, porque as vagas já estão esgotadas. Esse seminário foi justamente pela alta demanda que a gente está tendo aqui, principalmente na Grande Florianópolis, né? Ele foi voltado todo para a rede, então, assim, as escolas, principalmente, precisam desse suporte. As capacitações é algo que aparece muito real, assim, nos nossos acolhimentos, a falta de capacitação dos profissionais, né? Então, assim, eu também participo de vários movimentos e reuniões onde isso aparece, e eu trouxe isso para Florianópolis junto com os nossos parceiros, inclusive vocês sempre foram é algo que vai contribuir, inclusive, depois, né, porque a gente teve aí um grande susto, que foi um sucesso, esgotou muito rápido. E primeiro até de outros seminários que vão acontecer ao longo do mês, e isso surpreendeu, mas é justamente pelo motivo, né, é voltado para a rede, é voltado para manejo de crises dentro da sala, É bem adaptações. prático, né? Muito, Partindo da realidade muito. do professor, do profissional de educação, entrega de técnica, de orientação, Muito. de conhecimento, né? Até a adaptação da própria mobília da sala, isso é muito legal, porque às vezes a gente não imagina que, vamos colocar o autista lá na frente, perto do professor. Não, nem sempre é assim, às vezes é o visual da sala, é as necessidades que existem de adaptação naquele espaço, né. Então, assim, a gente vai falar desde o ambiente, de práticas que vão gerar essa inclusão dessa pessoa com autismo, né. E até depois tem a última palestra, ela é a família. A gente entrega o olhar dessa família perante aos manejos que acontecem dentro da sala de aula. Isso é Inclusive com muito uma legal. mãe atípica Mãe atípica. palestrando, né? Uhum. Fantástico. Bom, se vocês estão acompanhando esse videocast, ficaram interessados pelo assunto, querem conhecer melhor os palestrantes, a gente está deixando o link na descrição aqui do vídeo e uma lista de espera para acessar os conteúdos assim que estiverem disponíveis. Então, o congresso acontece dia 12. 12 de agosto. Não tem mais vagas, então, infelizmente, não adianta tentar se inscrever, mas vocês podem fazer o cadastro no link que está aqui na descrição do vídeo. E assim que a AMA aprovar os conteúdos, na parceria com o Laboratório de Cidadania Digital, vocês receberão no e-mail o link para acessar os conteúdos e vamos certificar, né? Sim. Quem assistir os conteúdos, responder a avaliação que estará disponível lá na plataforma, receberá também um certificado de participação nesse evento. Então, Dani, mais uma vez, obrigado pela sua presença, parabéns. Gente, eu fiquei cerca de 1h30, talvez 2 horas na AMA e saí de lá impressionado e responsabilizado. Impressionado com a qualidade do trabalho que vocês ofertam, com a organização dos ambientes, o número de profissionais, a alegria no rosto das crianças e das mães que circulavam por lá, e responsabilizado para que nós, em rede, né, consigamos nos ajudar cada vez mais para que o diagnóstico deixe de ser um susto, né, e principalmente que a família da criança atípica tenha informação de qualidade para buscar o apoio da AMA, da rede como um todo, né? Você mesmo mencionou o SUS, outras instâncias que fazem esse primeiro acolhimento. Então, quando nós discutimos aqui cidadania digital, nós estamos falando disso. Colocar a tecnologia, as possibilidades das redes, das conexões, a serviço de uma autonomia, de um desenvolvimento mais qualificado. Sempre bem-vindo aqui ao Lab Digi. Nós conversamos com a Daniela, que é presidente da AMA Florianópolis. Um forte abraço. Se quiser se despedir da nossa audiência. Não, e obrigada pelo convite, eu agradeço. E a gente almeja muito isso, que a inclusão ela não seja uma meta, né, ela seja a realidade. E para isso a gente precisa muito desses apoios, parcerias, e é muito importante que, o autista, quando a gente fala de autismo, é um indivíduo e ele precisa estar em todos os espaços. Obrigada. Será assim. Forte abraço, até o próximo videocast. Tchau!